Atos capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 5, versículo 1. Você encontrou, amém? Diz assim a palavra de Deus: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou e disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Aleluia, me perdi. Achei. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou-lhe: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de mais uma vez poder aprender aquilo que está no seu coração. Eu pessoalmente te agradeço pelo privilégio de poder ser confrontado pela tua palavra. Como é bom entender a tua vontade através do texto sagrado. E como é bom todas as vezes que a Bíblia me coloca diante de mim mesmo e me mostra o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso que o seu Espírito me aperfeiçoe e me faça alguém melhor. Espírito Santo, que nessa noite a tua doce voz, e só a tua doce voz, somente a sua voz, fale conosco, e que a tua voz, ao falar conosco, nos leve a um lugar de arrependimento, nos leve a um lugar de contrição, nos leve a um lugar de restauração, que a tua voz nos traga de volta para o eixo, nos traga de volta para o caminho, para que nós possamos desfrutar de vida plena na pessoa do seu Filho bendito Jesus. Faça assim, essa é a minha oração, e eu a peço no precioso nome do teu Filho, Pai, para a tua glória. Amém e amém. Se você pode, dê um forte aplauso para o Senhor. Glória a Deus.
Meus irmãos, na semana passada, eu comecei a falar com a igreja sobre quando a experiência em comunidade produz morte. E eu disse que, na minha perspectiva, na minha opinião, ninguém entra pela porta da igreja esperando morrer no meio do culto. Ninguém entra para a vida da igreja esperando que essa experiência com a igreja produza morte ao invés de vida. Nossa expectativa é que essa experiência produza em nós vida, e vida em abundância. Afinal, essa é a promessa de Jesus para nós. E aí nós mostramos que o contexto imediato do capítulo 5 de Atos é um movimento do Espírito Santo na igreja primitiva, consolidando na vida daquela igreja os ensinamentos que Jesus havia dito alguns anos, poucos anos antes. Jesus havia ensinado coisas muito profundas, como por exemplo, na oração sacerdotal, Jesus pediu ao Pai que todos aqueles que conheceriam a Ele através dos seus discípulos fossem um, assim como Ele era um com o Pai. E quando eles desfrutassem dessa unidade, então o mundo acreditaria que Jesus foi enviado pelo único e verdadeiro Deus. Quando nós lemos o texto de Atos 4, nós vemos que a narrativa de Lucas diz isso. A igreja tinha um só pensamento. Eles eram unânimes. E mais, eles não consideravam sua coisa alguma, pelo contrário. Eles liberalmente partilhavam daquilo que eles possuíam, eles abençoavam a vida dos menos favorecidos, de modo que Lucas diz que ninguém tinha falta de nada, todo mundo estava preenchido. E eu disse no primeiro ponto da pregação, que Ananias, ele entra na vida dessa igreja que está nascendo, da igreja de Jesus, e o primeiro equívoco que Ananias comete é que Ananias, ele não discerne o corpo de Cristo. Ananias não entende que a igreja de Jesus não é um ajuntamento de pessoas individualistas. Ela é um ajuntamento de pessoas que têm a sua individualidade, mas que se ligam umas às outras pelos laços do sangue de Cristo, e uma vez ligadas umas às outras pelos laços do sangue de Cristo, começam a desfrutar dessa perspectiva de Jesus do corpo. E o que é isso? É a sua dor doer em mim, seu problema ser o meu problema, a sua angústia é a minha angústia, de modo que era isso que a igreja vivia. E Ananias não discerniu isso, ele não entendeu isso. Ele foi para a vida da igreja com outras pretensões. Ele buscava outras coisas na vida da igreja. Então eu trabalhei, primeiro ponto, mostrando que, principalmente na dinâmica da Santa Ceia, o que nós celebramos aqui é exatamente essa nossa vida em comunidade. E eu disse que não faz sentido celebrar a Santa Ceia se eu não vivo o Espírito do Cristo vivo e a lei de Cristo, que é levar as cargas uns dos outros na vida. Não faz sentido. Mas hoje eu quero entrar mais pormenorizadamente na vida de Ananias e Safira e trabalhar aqui com vocês mais duas verdades importantíssimas sobre essa morte tão trágica de Ananias e Safira dentro de um culto. Quando é que a minha experiência na vida da igreja produzirá morte ao invés de produzir vida? A segunda verdade, a primeira nós falamos no domingo passado, se você quiser, você pode acompanhar pelo YouTube. Agora, a segunda verdade que eu encontro aqui nessa narrativa é que, inevitavelmente, a minha experiência com a comunidade de Jesus vai produzir morte ao invés de vida, quando eu permitir, escute bem isso, quando eu permitir que Satanás participe da minha experiência com a igreja.
Eu vou repetir. Inevitavelmente eu vou experimentar morte na igreja quando eu permitir que Satanás participe da minha experiência aqui na comunidade da fé, na família de Jesus. Pastor, como é que Satanás participa da minha experiência na igreja? Você está com a sua Bíblia aberta? Se não estiver, abra. Atos 5. Vamos reler o texto e fazer algumas pontuações mais pormenorizadas aqui. Um homem chamado Ananias, junto com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Vocês vão se lembrar, quem estava no domingo passado, que eu disse que o texto dá a ideia, o texto sugere que não muito antes de Ananias entrar para levar o dinheiro aos pés dos apóstolos, Barnabé havia trazido todo o valor da venda de um campo. O que estava acontecendo ali não era uma orientação dos apóstolos. Os apóstolos não estavam dizendo assim: vendam tudo que vocês têm e tragam para cá para a gente repartir com quem não tem. Não era isso. Era um movimento livre, voluntário do Espírito Santo. O Espírito Santo estava equiparando as coisas, ele estava gerando uma justiça do reino na vida daquela comunidade. Então, Barnabé entendeu isso, vendeu um dos seus campos e trouxe o dinheiro. Aí a Bíblia diz que Ananias, à semelhança de Barnabé, também vende um campo. Só que aí ele tem uma conversa com Safira. Quem aqui é casado sabe que a grande maioria das coisas da nossa vida a gente sempre discute e trata com a nossa esposa. Especialmente quando o assunto é a venda de um campo, né, irmão? Dificilmente a sua esposa não vai interferir na venda de um campo. Ela não vai manifestar uma opinião na venda de um campo. Agora, o que Lucas deixa claro é que há um colúnio, há uma associação, há um acordo entre Ananias e Safira. Ananias vende o campo e diz para Safira: Safira, eu vou levar o dinheiro lá para os pés dos apóstolos, mas eu não vou levar tudo. Eu vou reter uma parte e vou levar o restante. E Ananias vai, aparentemente, com a concessão, com o consentimento de Safira. E ele vai e coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos, da mesma maneira que Barnabé fez. Agora, a pergunta que Pedro faz para Barnabé é a chave, aliás, para Ananias, é a chave para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Observe o que Pedro pergunta para Ananias. Ananias deixa o dinheiro aos pés dos apóstolos. Olha a pergunta de Pedro. Ananias, como você permitiu? A primeira coisa que Pedro está dizendo nessa pergunta para Ananias. Pedro está dizendo: Ananias, Satanás não encheu o seu coração sem a sua permissão. O que ele está dizendo é o seguinte: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar uma parte do dinheiro para você? Veja que o que Ananias faz é mais ou menos assim: ele dá uma parte do dinheiro como se estivesse dando tudo. Eu me lembro, eu até quando estava preparando aqui essa mensagem, me lembrei de uma vez que eu fui coletar oferta na igreja, e depois eu fui para a tesouraria. E aí eu comecei a ver algumas coisas acontecendo interessantes. Eu comecei a ver que sempre
alguém colocava um envelope vazio dentro da sala. Não estou aqui para julgar o meu amado irmão. Mas uma vez que o envelope vazio, o envelope é posto sobre a poltrona para que as pessoas ofertem. Duas coisas podem ter acontecido. Ou o meu amado irmão pensou assim: eu vou devolver o envelope para os irmãos poderem reutilizá-lo em outro culto, que pode ter acontecido. Ou o amado irmão, na hora da oferta, preocupado, porque todo mundo estava ofertando e ele não tinha nada para ofertar, levantou e ofertou o envelope vazio. São duas possibilidades, é ou não é? Você concorda que são, sim ou não? Nós não estamos aqui para dizer o que foi que aconteceu. Agora, vamos admitir, pensa comigo aqui, querido. Admita comigo aqui, pense. O que faz alguém que não tem uma oferta para depositar no ofertório, depositar um envelope vazio para parecer que ofertou? Vamos admitir, vamos pensar que foi essa segunda hipótese. O que faz com que uma pessoa faça isso? Porque foi exatamente o que o Ananias fez aqui. O Ananias chegou e disse: está todo mundo dando tudo, então eu vou lá, eu vou dar a oferta, como se eu estivesse dando tudo, porque eu vou ficar no mesmo nível dos outros, inclusive de Barnabé, que acabou de passar aqui e ofertou tudo. Eu sou um igual a Barnabé, eu também venho de um campo, e ele deixa lá. E aí Pedro olha e diz assim: ô Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? A primeira coisa que eu quero ensinar para você, porque eu aprendi isso com Deus na ministração, na preparação dessa mensagem, é o seguinte: grave isso, se você estiver anotando, anote. Satanás só trabalha na nossa vida com as matérias-primas que nós mesmos entregamos para ele. Eu vou repetir. Satanás só trabalha na sua vida com as matérias-primas que você mesmo dá a ele. Quando Satanás te tenta, ele não tenta você com nada que está fora de você. A tentação, ela não vem de fora para dentro. A tentação, ela é algo que acontece a partir da matéria-prima que está dentro de você, e você entrega essa matéria-prima para Satanás, para que ele infle, até que você não consiga mais suportar a tentação. Eu vou deixar mais claro. Quando Satanás tenta você, por exemplo, na sua área sexual, o desejo desordenado da sua sexualidade não está em Satanás, e Satanás não chega no seu ouvido e comunica através de um sopro para você esse descompensamento. Não é isso. A matéria-prima está em você. O desejo está em você. E Satanás usa aquilo que está em você, e você entrega para ele usar. Pastor, como é que eu permito que Satanás participe da minha vida em comunidade? Como é que eu permito que Satanás participe da minha espiritualidade? Você pode permitir de várias maneiras. Por exemplo, você pode dar tempo para Satanás. Tempo. Pastor, como é que eu dou tempo para Satanás? Vai apertar, meu querido, mas é para a vida isso que eu vou te falar.
Se você fizer uma análise, eu fizer uma análise do tempo, por exemplo, que eu passo na frente de uma televisão, esse tempo está sendo investido em Deus? É a pergunta. Você acha que quando você passa horas a fio assistindo uma novela, por exemplo, esse tempo está sendo investido em Deus? Aí vamos simular aqui para deixar bem prático para você entender como é que as coisas são na vida. O indivíduo vem de uma vida pregressa, de uma vida terrível no passado, vem com uma vida pregressa terrível, de prostituição, de mentira. Aí ele vem para Jesus, ele se casa, aí ele diz assim: a partir de hoje eu vou caminhar com Cristo, eu quero que a minha vida mude. E ele se casa. Ele encontra uma moça bonita, que o atraia, ele está feliz. Aí os anos começam a passar. A rotina começa a castigar o casamento dele. O corpo da mulher dele já não é mais o mesmo corpo de quando ele conheceu ela. As curvas já não são mais as mesmas, porque o tempo é implacável. Só que aí ele vai para a televisão. E na televisão, o que é que ele vê? Mulheres lindas, esculturais, que não correspondem à realidade de uma mulher que luta ao seu lado, que batalha ao seu lado, mas você está investindo tempo ali. Tempo. E naquele tempo, Satanás está olhando para você e encontrando no seu coração a matéria-prima para ele começar a produzir morte na sua experiência com Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Qual foi a matéria-prima que Ananias deu para Satanás? Qual foi o momento que Ananias abriu as portas do seu coração e disse assim: diabo, pode me encher, porque eu farei o que você sugerir para alimentar isso que está dentro de mim? Qual era a matéria-prima que Satanás entregou que Ananias entregou para o diabo? Cara, se você ler o texto com muita cautela, você vai perceber. Ananias e Safira, eles estão experimentando uma religião de performance. Eles estão se relacionando com a comunidade da fé, com a igreja de Jesus ressuscitado, com a comunidade dos santos. E eles não estão buscando, olha aqui para mim, a glória de Deus. Eles não estão buscando o que Barnabé está buscando. Eles estão buscando status. Eles estão mais preocupados com o que as pessoas vão achar deles do que com o que Deus sabe deles. Performance. E olha, querido, como Deus falou ao meu coração nesse tópico. Deus me parou 2 semanas aqui sobre esse texto, Lili. Sabe por quê, Herô? Porque o que nós mais encontramos hoje na igreja é a espiritualidade de Ananias e de Safira. É a espiritualidade da performance. São pessoas que não levantam a mão para Deus porque querem, levantam a mão para Deus porque pensam: o que vão pensar de mim se eu não levantar a mão? São pessoas que não falam em línguas estranhas porque estão ebolindo de dentro de si com a glória de Deus e eles precisam colocar aquilo para fora. Línguas estranhas, profecias, se tornaram símbolos de uma espiritualidade acima da média, e é por isso que tem muita gente
que não deixa mais que Deus os use, são pessoas que passaram a usar a Deus, porque criou-se um status ao redor daquela pessoa. Deus a usa, aí no dia que Deus não a usa, ela usa a Deus para manter o status que ela conquistou. É o Ananias que leva a oferta e diz assim: eu não quero levar tudo, eu não tenho discernimento de corpo suficiente para levar tudo, eu não fui batizado na generosidade para levar tudo, eu vou reter metade, mas eu vou chegar lá, diante dos apóstolos, com a pompa de quem levou tudo. Eu não dou tudo, mas eu levo o nome de quem deu tudo. E ei, não se engane, aqui foi uma situação que envolveu uma oferta financeira, mas oferta não é só finanças. Isso que aconteceu com Ananias, não fala só das minhas ofertas financeiras, fala da minha vida. A Bíblia diz que João estava na ilha de Pátimos e Deus deu uma visão para ele, e quando Deus pede que ele escreva uma carta à igreja de Sardes, o que Jesus diz através de João é: olha, vocês têm nome de quem vive, mas vocês estão mortos. São pessoas que bancam a sua espiritualidade por status. É gente que está mais preocupado com o que os outros vão achar deles do que o que Deus vai achar deles. Olha, querido, deixa eu te dar um conselho. Você precisa ouvir as perguntas de Pedro para Ananias. Essa semana Deus falou forte comigo nessas perguntas de Pedro. Porque olha o que Pedro pergunta para ele. Pedro diz assim: Ananias, essa propriedade, essa aí que você trouxe metade do preço, essa propriedade não era sua? Não era seu esse terreno? Depois que você vendeu, o dinheiro também não era seu? Cara, o terreno é seu, o dinheiro é seu. Você não precisava vir aqui mentir, você só precisava vir aqui com a verdade. O que Pedro está dizendo para Ananias era o seguinte: se Ananias chegasse diante de Pedro e dissesse assim: Pedro, eu vendi um campo, metade do dinheiro do campo está aqui, porque eu vou ser sincero, Pedro, eu não tenho a fé de Barnabé, eu não tenho a coragem de Barnabé, eu não consigo entregar tudo, Pedro, mas olha, metade está aqui, a outra metade eu não consigo dar. Sabe como é que Ananias teria ido embora para casa? Vivo, de pé, porque Deus não se relaciona com seu dinheiro, Deus se relaciona com você. Deus não está aqui matando e nem dando vida por causa do seu dinheiro. Ali a questão não era o dinheiro de Ananias, não era o campo de Ananias, ali a questão era a mentira e o pecado de Ananias. Cara, entenda uma coisa em nome de Jesus: Deus não quer o seu serviço, Deus não quer o que você faz, Deus não quer o que você tem, Deus quer você. Antes de ter o seu serviço, Deus quer você. Antes do Emanuel tocar esse teclado, Deus quer o Emanuel. Quando Deus
olhou Davi, o que atraiu Deus em Davi não foi o dedilhado da harpa. O que atraiu Deus a Davi foi o coração de Davi. Eu disse um dia desses que os lugares onde a ênfase no serviço, no fazer é muito forte, são lugares onde as pessoas se tornam objetos muito rápido. Porque quando a ênfase é naquilo que você faz, o dia que você não tem mais condição de fazer, você não tem mais valor nenhum. Você é descartado e você recebe outro no teu lugar que tem condição de fazer. No reino de Deus, a ênfase não é no serviço, a ênfase é no relacionamento. Porque no dia que você não puder servir, mas tiver relacionamento, você continua valendo muito, porque aqui ninguém se relaciona com o que você faz, se relaciona com quem você é. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória a Deus por isso. Cara, o que Deus está dizendo aqui para Ananias é muito poderoso para a sua vida, é libertador. Olha para mim, o que Deus está dizendo através de Pedro é que a vida na comunidade de Jesus, ela se fundamenta em dois princípios: no amor e na liberdade. A gente tem que fluir nesses dois princípios, no amor e na liberdade. O que Pedro está dizendo para Ananias é: Ananias, qualquer oferta deve ser feita em amor e em liberdade. Ninguém pediu o seu dinheiro. Agora, quando você traz, faça em verdade e em amor. Não misture as coisas. Ninguém pediu para eu estar aqui hoje. Eu não recebi uma mensagem no meu WhatsApp essa semana dizendo assim: pastor, você vai pregar domingo no culto? Pastor, por favor, prega domingo no culto. Eu estou aqui porque eu quero. E estou aqui porque estou fluindo em dois princípios: em amor e em liberdade. Agora, quem é escravo do status, ele não flui em amor e em liberdade. Ele flui em hipocrisia e em mentira. Eu me lembro de um culto que eu participei com um amigo meu chamado Netão. Escuta isso. Eu tenho um amigo muito querido e muito provavelmente ele vai assistir essa mensagem no YouTube. Netão, eu te amo, você é lindo, você é top. O Netão é um menino, ele tem a minha idade, mas quando ele foi nascer, houve um probleminha de falta de oxigenação no cérebro dele. Se eu não estou errado, foi isso. Ele é filho de um médico lá da nossa cidade, Natal, uma família muito preciosa. Conheço o irmão dele há muitos anos, o irmão dele fez natação comigo, ele também, quando a gente tinha 10, 9 anos, o Felipe, a irmã dele, os pais, Dr. Walter e a doutora Ieda, um casal sensacional. E o neto, ele é um anjo, Mara. Você encontra o neto pela cidade, ele usa um óculos parecido com esse aqui meu, e ele usa o óculos aqui, assim, ó, na ponta do nariz. Ele é bem gordinho, aí ele vem assim, e ele anda na cidade o dia inteiro, e quem ele encontra, ele abraça. Ele abraça, ele beija: oh meu querido, a paz do Senhor Jesus, você está triste, Jesus te ama, não fica triste não, Jesus é bom. Ele é um anjo na cidade, e crente, um servo de Deus, de berço foi criado na igreja. E um dia eu fui para um culto numa igreja e o neto foi comigo. E aí a gente chegou nesse culto, tinha um missionário de um outro país pregando. E aí, quando o missionário pregou, o culto todo foi uma maravilha.
Quando terminou a mensagem, ele disse assim: agora vocês podem vir aqui para frente, porque eu vou orar por vocês. E aí o netão disse assim para mim: ô tio, eu vou lá, tá? Eu falei: vai, meu filho. E ele foi, e eu fiquei aqui no banco, né? Não senti de ir, eu não fui. Ele sentiu, ele foi. Aí fez aquele monte de gente lá na frente, e esse missionário começou a orar. Agora, escute o que aguste os seus ouvidos. Quando ele começou a orar, ele colocou a mão na cabeça da primeira pessoa, e a primeira pessoa caiu. E entenda, eu não estou questionando a experiência do cair, até porque eu acredito em tudo que vem de Deus, irmão. Eu acredito que Deus só não pode só derrubar, Ele pode levantar, Ele pode fazer você levitar, Ele pode fazer o que Ele quiser. E eu acredito até que, pelo que eu percebi ali na hora, a primeira pessoa que caiu até foi verdade. Realmente ele recebeu lá um peso de glória e bluf, caiu. Só que aí começou a cair outras pessoas, e começou a cair uns que eles caíam e seguravam a blusa para não mostrar a barriga. Tinha umas moças que estavam com a blusa meio curta, e aí elas iam cair, ele vinha, recebe o nome de Jesus, elas, e aí segurava a blusa. Aí eu olhei e disse assim: mas rapaz, um cara que está caindo no poder de Deus, uma mulher que está caindo no poder de Deus, vai cair segurando a blusa? Aí é mostrar tudo. Negócio de segurar a blusa, eu estou aqui na unção, navegando aqui, eu vou me lembrar de segurar a blusa. Eu falei: rapaz, eu estou achando que o primeiro valeu, os outros me parece que está meio fake. E aí foi, derruba um, e assim, caiu o primeiro, foi todo mundo caindo, e o netão está aqui na fila. Aí, irmão, o missionário pegou e pôs a mão na cabeça do netão. Receba, e nada do netão cair. Receba, e nada do netão cair. Receba, e pegava a cabeça do netão e chacoalhava e dizia: receba! E o netão olhando para a cara dele, assim, com óculos aqui na ponta do nariz, né? Esperando. Irmão, para resumir, todo mundo caiu, só o netão ficou de pé. Agora olha para mim, vamos aplicar. O netão é uma das pessoas mais espirituais que eu conheço. Ora, o netão é muito mais crente que eu, indo e voltando, Samanda. Muito. Um cara sensacional. Não tem raiva de ninguém. De ninguém. É um anjo. E o netão não cai. Aí vem o netão voltando para o banco. Irmão, pensa num menino acabado, irmã Eronilza. Ele ficou em crise. Aí ele chegou para mim e disse assim: tio, eu acho que o Espírito Santo não me ama mais. Eu amo tanto ele, mas ele não me ama mais. Eu falei: por que, netão? Aí ele falou assim: porque todo mundo caiu ali, e eu querendo tanto cair, e eu não caí, Deus não me derrubou. Aí, irmão, você crê que o Espírito Santo fala com a gente? Quem crê, diga: eu creio, pastor. O Espírito Santo falou comigo, Paulinho. Sabe o que o Espírito Santo disse assim para mim? Ele disse assim: Tiago, sabe por que o netão não caiu? Porque o netão não tem domínio e malícia para pensar assim: eu tenho que cair porque todo mundo caiu. Se eu não cair, vão pensar que eu sou menos crente. Ele não tem essa malícia, ele não tem esse dispositivo na cabeça, que é uma coisa que é construída dentro de um ambiente religioso doentio. Por que doentio, pastor? Porque é um ambiente religioso que estabelece um padrão e diz assim: para ser espiritual, todo mundo tem que ser assim. É um corpo anômalo, por quê? Porque só tem pé, ou só tem braço, ou só tem mão. Por quê? Porque na igreja nem todos têm que profetizar, nem todos têm que ter dom de visões, nem todos têm que pregar, nem todos. Se você ler 1 Coríntios 14, leia depois, Paulo ensinando a igreja sobre os dons espirituais. Paulo diz: busquem com zelo os melhores dons, mas quando ele vai terminar, ele diz assim: olha,
Mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. A Bíblia é linda. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim: vocês estão querendo aprender sobre os dons. Os dons são bons. Os dons são para a edificação do corpo. Os dons não são um termômetro de espiritualidade. Até porque se fossem, naquele grande dia, Jesus não diria para aquelas pessoas que dirão a ele: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei línguas estranhas, eu expeli demônios, e ele olhará e dirá: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vocês que praticaram a iniquidade. Dom não é sinônimo de espiritualidade de ninguém. Aí o Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: vocês querem o caminho mais excelente? Ele termina o capítulo 12, dizendo: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele começa o 13, dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, é como metal que soa, é como sino que retine. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado como um mártir, se eu não tiver amor, de nada vale. Veja como Ananias estava equivocado. Ananias estava se relacionando com a comunidade, pensando assim: eu preciso marcar o meu espaço, eu preciso marcar o meu pedaço. Quando o Espírito Santo estava dizendo: não, Ananias, você não precisa se mostrar para ninguém, você só precisa amar. Todas as suas ações precisam ser movidas no amor, elas precisam fluir em amor. Você está entendendo isso, querido? Nunca faça nada se o seu fluir não proceder do amor. Nunca traga uma oferta na igreja para impressionar ninguém. Nunca toque um instrumento para impressionar ninguém. Nunca pregue nesse púlpito para impressionar ninguém. Oferte porque você ama. Ministre porque você ama. Pregue porque você ama. Oh, meu querido, ame. Não deixe Satanás encher o seu coração. Não deixe Satanás encher o seu coração. Não dê matéria-prima para Satanás. Abra aí comigo sua Bíblia em Efésios, por favor. Capítulo 4, versículo 26 e 27. Oh, aleluia! Essas mensagens que nós estamos pregando aqui nesses últimos dias do ano, querido, são mensagens muito pontuais de Deus para o teu ano de 2016. Essas coisas você tem que ouvir e colocar nas tábuas do teu coração. Você precisa guardar em um bom depósito, porque elas vão servir para você em tempo oportuno. Efésios 4, versículo 26 e 27. Olha o que está escrito: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que Paulo está dizendo para os Efésios? A ira é o quê? É matéria-prima para o diabo, André. A ira é matéria-prima para Satanás. A ira é legalidade. O que Paulo está dizendo? Não permitam que o diabo enche o coração de vocês contra ninguém. Porque se ele encontrar ira no seu coração, ele vem para encher você de ira, até que você não consiga mais se perceber dentro do corpo. O dia que eu me desentender com o Willam, e eu me irar, e eu não apaziguar a minha ira, eu for para casa, deitar na minha cama e ficar maquinando, sabe o que vai acontecer? Eu não vou mais conseguir olhar nos olhos do Willam como irmão.
Oh, querido, sabe por que eu insisto tanto em você ouvir a palavra de Deus? Porque eu prego a palavra de Deus há mais de 12 anos, Lili. Mas tem coisas que Deus está me ensinando agora. Se eu tivesse aprendido esse princípio aqui, de não dar matéria-prima para o diabo, há algum tempo atrás eu teria evitado tanto sofrimento na minha vida. Tantas dores eu não teria sofrido. Mas Deus é bom que Ele está ensinando você isso hoje. Não permita que Satanás encha o seu coração. O seu coração não é um território do diabo. O seu coração, levante a mão assim para o céu para você receber isso. Eu profetizo sobre você: o seu coração não é um território do diabo. O seu coração não é uma fazenda que o diabo vai semear o que ele quiser. O seu coração é terra santa. O seu coração é terra santa. O seu coração é um jardim fechado. Se é para Jesus, você pode aplaudir muito melhor. Oh! Aleluia! Quando é que a minha experiência na igreja, na comunidade vai gerar morte? Quando eu permitir que Satanás participe dela. Irmão, Satanás não tem nada a ver com você. Satanás é Satanás. Ele está na dele. Ele é adversário de Deus. Você que precisa estar na sua, na de Deus, na vida em abundância. Você não tem nada a ver com o diabo, querido. Não deixe Satanás te encher com nada. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, pastor, quando é que a minha experiência com a igreja, com a comunidade vai gerar morte? Quando eu não compreender que a comunidade de Jesus, ela é edificada não por homens, mas pelo Espírito Santo. Eu vou pedir que você faça algo. Vire para quem está perto de você e faça assim. Não é um recurso porque eu estou sem mensagem. Na verdade eu estou sem tempo para pregar tudo que eu tenho aqui. Mas eu quero que você ministre sobre a vida de alguém. Você vai dizer assim: diga, você não é fruto da vontade de um homem. Você é uma obra do Espírito Santo. Amém? O dia que eu esquecer disso, a minha vida na igreja vai produzir morte. Olha o que Pedro diz a Ananias, e isso é muito sério. Pedro diz assim para Ananias: Ananias, você não mentiu para mim. A sua mentira não foi para mim. Você mentiu ao Espírito Santo. Eu estava fazendo alguns estudos para preparar essa mensagem. E uma das coisas que mais me inquietou, irmãos, preparando essa mensagem, foi o seguinte: por que Deus não mata mais como Ele matou Ananias e Safira? Porque, irmão, vamos ter aqui para nós, se muita gente que está no evangelho só por performance fosse morrer nos cultos, eu acho que... Porque, irmão, isso aqui que Ananias e Safira fizeram, perto do que tem algumas pessoas fazendo hoje em dia, é jardim de infância. É prézinho. Quanta gente, porque Ananias não entregou do que era dele, né? Ele reteu uma metade do campo. E quem está pegando aquilo que não é seu? E quem está desviando o dinheiro de dízimos e ofertas?
E quem está pagando fortunas para cantores gospel, que cobram 15, 20, 30, 40 mil para cantar uma noite. Dinheiro de dízimos, de oferta, de gente que soa. Para o indivíduo ganhar 20 mil numa noite para vir aqui e ir embora. Eu não estou dizendo que nós não temos que honrar as pessoas, que nós não temos que abençoá-las, que nós não temos que ofertar generosamente na vida delas. Temos sim. Isso é princípio de honra, é uma questão de honra. Que na igreja, ninguém que ministra aqui, que eu convido para ministrar, sai sem uma oferta. Sai, Thiago? Não sai. É honra. Porque eu, quando era evangelista, que viajava, deixa eu contar uma aqui para vocês. Um dia eu emprestei um Fusca do meu tio Ricardo, um Pois é. Sexta-feira no PG eu expliquei para os irmãos do PG do Eusébio o que é um Pois é. Você sabe o que é um Pois é? Você tem um Fusca, aí alguém diz assim para você, qual que é o teu carro? Aí ele diz assim, é um Fusca. Aí o cara diz, é um Fusca, aí você diz, pois é. Quem me ensinou isso foi meu avô, que tinha um Fusca 68. E eu já andei muito de Fusca. E um dia eu fui pegar esse Pois é do meu tio Ricardo. Eu tinha que pregar numa igreja, irmão. E não tinha outra alternativa. Só que esse carro que meu tio tinha comprado, meu tio comprou esse carro, Ramon, pensa num carro velho. Era um Fusca. E aí, eu cheguei nele e falei, tio, vamos comigo? Ele falou, vamos. Aí ele falou assim, só que tem um problema. Ele falou, qual é? Ele falou, não tem gasolina. Aí eu falei assim, vamos emprestar R$50 do vô. Aí eu fui pro meu avô e disse assim, eu estou precisando ir aqui numa cidade vizinha, 30 quilômetros, nós vamos com o Pois é do Ricardo. E R$50 de gasolina, o senhor empresta? Aí o meu avô disse assim, é o último dinheiro que eu tenho aqui na minha carteira, eu vou. Fica tranquilo que o pastor lá disse que ia dar o combustível. Aí a hora que eu voltar aqui é pai e bola. É pai e bola. Eu prego, ele me dá o combustível e eu venho embora. 30 quilômetros, eu não tinha dinheiro. Tá bom, preguei, terminou o culto. Quando o culto acabou, cadê o pastor? Jesus voltou, só ele subiu. E para eu pagar meu avô? Que eu não tinha, meu tio não tinha, e meu avô também não tinha. Do outro dia, foi a mesma coisa, foi com um cara chamado Jaime, ele é aqui de Fortaleza, da Decidade, ali na cidade dos funcionários. Nós estávamos no IBAD, e eu fui pregar em São José dos Campos. Aí eu disse, o Jaime tinha um Fiesta. Aí eu disse, Jaime, tu me leva no culto? Ele disse, cara, você sabe que eu não tenho gasolina. Quase 100 quilômetros, eu falei, não, o pastor disse que vai dar o combustível, fica tranquilo. Quando terminamos de pregar um congresso, irmãos, o pastor chegou para mim com R$7,87 e disse assim, é para você comprar um recheado no caminho. Pois é, né? Então eu passei muito por isso. Muito, você não tem noção. Então, hoje eu entendo um princípio de honra. Ninguém que vem aqui pregar na igreja, sai sem uma oferta. Uma coisa é oferta, outra coisa é cachê. Oferta é espontânea, voluntária. Cachê é imposto com exigência, com contrato assinado. Eu não tenho medo de dizer. Isso não procede do Espírito Santo, irmão. Isso é um mercado que se estabeleceu dentro da igreja contra o qual nós temos que lutar em nome de Jesus. Mas enfim, quando eu começo a desconsiderar que o que acontece aqui é uma obra do Espírito Santo, eu vou entrar em morte. E eu quero destacar para você uma coisa muito séria. Por onde foi que tudo que estava dentro de Ananias saiu? Qual foi o veículo que o diabo usou? A mentira. A mentira. A Bíblia diz que quem mente é o quê? Filho
do diabo. Por quê? Porque o diabo é um mentiroso desde o começo de tudo. E eu quero deixar um conselho pastoral para você nessa noite de Santa Ceia. Tome cuidado com a mentira, irmão. Toma cuidado com a mentira. Porque o que Pedro está dizendo aqui para Ananias é o seguinte: Ananias, nenhuma mentira que você conta para homens. Toda mentira é para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é juiz de tudo aquilo que nós falamos e de tudo aquilo que nós fazemos. Jesus disse que existirá um dia que nós teremos que dar conta de toda palavra ociosa que nós tenhamos falado. E você sabe que esses dias eu acessei o Facebook, e o Facebook disse assim para mim: você tem lembranças hoje? Aí eu olhei e falei: deixa eu ver que lembranças é essa aqui que o Facebook está me mostrando. Aí vem lembrança desde 2001, né? Aí eu comecei a olhar algumas e eu disse assim: meu Deus, isso aqui que eu escrevi aqui no Facebook, hoje em dia eu nunca mais escreveria isso. Essa foto que eu postei aqui, eu não postaria mais essa foto. Essa atitude que eu tomei aqui no Facebook, meu Deus, como eu era infantil. O Facebook vem trazendo para mim, ao passo dos anos, aquilo que eu fiz no meu passado. Aí Deus falou comigo: tá ruim vendo essas coisas, né? Eu falei: péssimo. Porque é muito ruim você ver que em algum momento da sua vida você foi infantil. É ruim ou não é, irmão? Bom é olhar para os outros. Bom é apontar o dos outros, o erro dos outros, o defeito dos outros. Agora, olhar para os seus, é horrível. Aí eu pensei, e creio que foi um pensamento inspirado pelo Espírito Santo, assim: pois vai ter um dia que você não vai se lembrar só do que você escreveu no Facebook. Tem um dia que você vai ter que prestar conta do que você falou, do que você fez. Nós precisamos fazer um pacto com a verdade, irmãos. Deixe de mentir. Eu digo isso começando de mim. Deixe de mentir para Deus. Deixe de dizer que você crê quando você não crê. Porque a gente foi ensinado a fazer teatro para Deus. Não, você precisa dizer que crê. Você crê? Crê? Não, eu não creio. Então diga que não crê. Deus não quer a sua performance, Deus quer a sua verdade. Ei! Eu disse isso no PG sexta, vou dizer aqui de novo. A gente fala muito de Tomé, né? Incrédulo! Se Tomé, alguém não acredita nas coisas, você é um Tomé, é assim ou não é? Quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. Jesus foi embora, Tomé chegou, os discípulos disseram assim: Tomé, Jesus esteve aqui, o homem está vivo. Ele disse: não acredito. Tem nem perigo. Não acredito. Tomé, como é que você não acredita? Você ouviu ele dizer que ia ressuscitar? Não acredito, só acredito se eu ver. Jesus apareceu lá de novo. Para quem? Para Tomé. Jesus voltou, Jesus se moveu por um incrédulo? Você acha que foi por um incrédulo? Não, foi por um sincero. Foi por um cara que disse: eu não creio. Aquele pai daquele menino que ora caía no fogo, ora caía na água. Jesus chegou e disse: você crê, você tem fé que o teu filho vai ser liberto? Ele disse: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Jesus deixou de curar o menino? Teve pessoas que tinham fé, e quando elas tiveram fé, Jesus disse assim: vai! O que te salvou? A sua fé.
Quando aquela mulher tocou em Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus disse: alguém me tocou, a multidão te aperta, mestre. Alguém te tocou, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé. De mim saiu virtude. Mas teve muita gente sincera, como aquela mãe daquela menina que estava miseravelmente endemoniada. E Jesus disse assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é certo tirar o pão da mesa e dar para os cachorros. Ela olhou para Jesus e disse assim: tudo bem, Jesus, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou de Israel. Eu sei que eu não estou dentro da aliança. Mas Jesus, eu tenho um conhecimento de vida. E eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, o que eu estou te pedindo não é o pão dos filhos. Eu estou te pedindo só a migalha do pão dos filhos. Jesus olhou e disse assim: vai, sua filha está liberta. Eu já disse isso aqui e vou dizer de novo: quando a fé te faltar, a sinceridade vai te salvar. Seja sincero, caminhe sem máscaras. Eu nunca quero que você pense que eu sou algo que eu não sou. É por isso que eu sou tão espontâneo. Eu sou isso aqui. O que eu sou aqui, eu sou na sua casa, Willer. Eu sou isso aqui. Aqui eu vou brincar, aqui eu vou rir. Porque eu não estou na religião, irmão, eu estou no reino. E no reino a gente não põe máscaras, no reino a gente tira as máscaras. Nós vamos cear, mas antes eu quero concluir dizendo algo para você que pessoalmente Deus me impactou hoje à tarde. Por que que Deus não mata mais como matou aqui, irmã Vanilda? Eu pesquisei, fiz muitas pesquisas, alguém pode discordar de mim. Se quem assistir aqui no YouTube discordar, escreve aí embaixo que você não gostou, não tem problema. Eu só tenho uma consideração, duas hipóteses. Ou o Espírito Santo não está agindo hoje com tanta intensidade como ele agiu naqueles dias, porque aquele tempo, não venha me dizer, é porque ali, hoje a gente está na graça, ali era graça, meu patrão. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ou o nível do nosso altar está muito baixo. Ou a nossa comunidade precisa crescer em santidade. Sabe por quê? Porque quando a gente crescer em santidade, Deus vai começar a trazer para a luz aquilo que está escondido dentro do nosso coração. Eu oro, irmãos, para que o Espírito Santo volte a agir no nosso meio, como ele agiu aqui com Ananias e Safira. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele. Então, se Deus não disciplina mais, se as pessoas deitam e rolam e fazem o que querem, será que esse não é o silêncio de Deus que antecede um grande juízo? Será que não é aquele silêncio de Sodoma e Gomorra? Que Deus olhou e disse assim: não tem mais jeito, eu tenho que acabar com tudo isso aí. Não, nós precisamos levantar um facho de luz no meio dessa decadência. É por isso que eu insisto tanto como seu pastor, não permita que o nível abaixe. Não permita que o nível da mentira suba e que o nível da verdade diminua. Não permita, em nome de Jesus. Hoje à tarde eu disse: Espírito Santo, a tua justiça eu vi nesse texto. Onde está a tua misericórdia nesse texto?
porque eu sei que Tu és um Deus misericordioso. E Deus me levou para o versículo 7, depois você lê na sua casa. A Bíblia não deixa claro, mas Ananias e Safira não vão juntos. Ananias vai na frente. Ananias toma a dianteira nesse projeto malévolo. Parece que Ananias diz assim: eu assumo a responsabilidade, pode ficar em casa, Safira, eu banco isso que nós estamos fazendo. E ele vai, morre. Agora Deus disse assim comigo hoje à tarde: quanto tempo levou para Ananias morrer até que Safira fosse atrás de Ananias? 3 horas. E 3 horas depois, Safira chega, e qual é a pergunta de Pedro para Safira? Porque, querido, eles não haviam entrado em um colúnio, eles não tinham uma associação para o mal. Então por que Deus não matou Ananias aqui na frente de Pedro e a Safira lá na casa dela? Misericórdia. Eu não sei. Quem sabe ali naquela conversa dos bastidores, quem sabe naquela conversa antes de levar esse dinheiro, Safira tenha dito assim: Ananias, eu não concordo muito com isso, mas já que você é o homem daqui de casa, faça. Eu não sei, irmãos, eu sei que Ananias morre e depois de 3 horas a esposa dele chega lá. E qual é a pergunta de Pedro para ela? Safira, cara, tu já viu aquela pergunta assim, ó? O cara desconfia que a mulher está traindo ele, ou a mulher desconfia que o marido está traindo ela. E aí ela chega e diz assim: olha nos meus olhos e diz para mim que o que eu estou suspeitando não é verdade. Olha nos meus olhos e diz para mim que não é assim. Me parece que Pedro vai para essa conversa com esse coração. Porque quando ela entra, Pedro podia logo dar sentença, Ramon. Pedro podia dizer assim: Safira, você vai morrer agora, porque você mentiu para Deus. Mas Pedro olha e diz assim: Safira, foi esse mesmo o preço do campo que vocês venderam? Cara, Deus estava dizendo assim para Safira: fala a verdade. Irmãos, eu acredito que naquela hora o Espírito Santo foi até perto de Safira e disse: fala a verdade. Fala a verdade. Como teu pastor, eu quero dizer algo para você essa noite. Por pior que seja a verdade, fale a verdade. Porque só a verdade pode te livrar da experiência da morte. Quando eu vejo Pedro perguntando para Ananias, para Safira, foi esse mesmo preço do campo? Eu me lembro de Deus perguntando no Éden: Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia que Adão tinha pecado. Sabe que Adão podia ter saído de trás daquele arbusto, se jogado no chão, beijado os pés da majestade eterna e dito assim: Senhor, eu pequei, eu fiz aquilo que o Senhor disse para não fazer, me perdoa, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu tenho certeza que Deus ia chamar Eva e ia dizer assim: esquece isso aqui, vamos resolver isso. Eu vou dar um jeito, porque acendeu uma luz no jardim do Éden, a luz da verdade, e a verdade tem poder de libertar uma pessoa.
Mas quando Deus diz, Adão, onde você está? Porventura, olha Deus dando uma de desentendido, irmão Aldeir. Porventura você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Adão disse, a culpa é sua. Eu não te pedi mulher. Eu estava aqui sozinho. E a mulher que tu me deste me fez pecar. Hipócrita. Ele pecou porque ele quis. Ele deu a matéria-prima para Satanás encher o coração dele. Não seja hipócrita. Hoje Deus está dizendo para você, qual é o preço que você vendeu teu campo? Eu concluo essa mensagem. Qual é o preço? Eu vou traduzir. Você está trazendo para Deus tudo? Ou você está trazendo só metade? E dizendo para Deus que está trazendo tudo? Ei, psiu, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de toda a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você entrega toda a sua vida para Jesus, o dinheiro não tem mais tanta importância assim. Leia Barnabé. A questão aqui não é o dinheiro. A questão é, você está se movendo em mentira ou em verdade? A sua espiritualidade, ela é baseada na performance ou ela é baseada no amor? Foi só depois dessa semana que o texto de João capítulo 4 ficou mais claro para mim. Quando Jesus diz para a mulher samaritana, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração não é uma mão levantada. Adoração não é um instrumento tocado. Adoração é o que brota da minha e da sua vida. Fica de pé comigo em nome de Jesus.